do Evangelho é nos alertar. É nos alertar da forma de vida que nós vivemos. Eu posso falar para os irmãos porque o que Deus fez na minha vida, irmãos, é algo ao qual eu sou muito grato. Eu morava lá em São Paulo, tem pouco tempo que eu estou morando aqui em Santa Catarina. E lá em São Paulo, Deus me libertou do crack, da maconha, da cocaína, da prostituição, do tráfico de droga, né? E aonde para mim eu não tinha mais esperança. Muitas das vezes a minha mãe ia na porta do bar me chamar depois de três madrugadas, 3 dias que eu estava fora de casa. E minha mãe, porque qual é a mãe que não se preocupa com o filho, né? E ela me ia na porta do bar me chamar, aonde eu estava com o nariz branco de cocaína, né? Bebendo uísque, cheio de amigos, supostos amigos, né? Porque depois que eu me converti, nenhum desses mais falam comigo, né? Porque Deus, Ele sabe, Ele tem sua maneira de trabalhar, né? E nesta tarde, tem uma palavra para você, um alerta para a sua vida. Porque Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele não quer perder vocês. Vocês são especiais para Ele. Porque foi pago um preço na cruz do Calvário que dinheiro nenhum, que mansão, que carro, com a maior fortuna do mundo não pode pagar. Que foi o sangue de Senhor Jesus Cristo. Um sangue precioso, um sangue puro. Porque a palavra fala que não se achou erro, não se achou pecado algum diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sim, nós falhamos, pecamos todos os dias, erramos todos os dias. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui nesta tarde para te perdoar, para nos perdoar. A palavra do Senhor fala assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Muitas das vezes erramos, mas não pedimos perdão ao Senhor. E não deixamos de praticar quando pedimos perdão. Pedimos perdão, mas continuamos insistindo no mesmo erro. Então nós não alcançamos misericórdia. Porque a palavra é bem clara: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém, meus irmãos? Jesus. Quero aqui compartilhar uma palavra que se conta no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19, verso 24. O primeiro livro da Bíblia Sagrada. Aqui é o princípio da criação do homem. É o início da história da humanidade. Livro de Gênesis, capítulo 19, verso 24. Que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade. Amém. Glórias a Deus até aqui. Esta é uma passagem, irmãos, que vai falar, creio que os irmãos já devem ter ouvido falar de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Creio que os irmãos também já devem ter ouvido falar dos patriarcas da Bíblia, dos antigos da Bíblia, Abraão, Moisés. E a palavra do Senhor vai falar sobre uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, aonde esta cidade, ali, ela já tinha tanta perversidade, tinha tanta maldade, tanta prostituição, homens que tinham relações com homens, mulheres que tinham relações com mulheres, crianças que eram abusadas, homens que roubavam, matavam por causa da avareza. Então, aquela cidade, ela tinha tanto pecado, que Deus já não mais suportava olhar para aquela situação e ver o homem ao qual Deus criou para adorar Ele e ser imagem e semelhança de Deus, estavam pervertendo os seus caminhos diante da face do Senhor. Muitos ali se prostituíam, muitos ali então cometiam pecados ao qual Deus não estava se agradando. Mas tinha um homem chamado Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Abraão, quando recebeu a promessa do Senhor de fazer de Abraão uma grande nação, glórias a Deus, por promessa de Deus, Abraão levou então, quando Deus falou para Abraão sair de perto da sua parentela, se ajuntar com a sua mulher e sair de perto da sua parentela e ir para terras estrangeiras, terra ao qual Abraão não tinha noção para onde Deus estava mandando ele ir, mas ele obedeceu a voz de Deus e foi. Então Abraão levou junto com ele o seu sobrinho, porque até ali então Abraão não tinha filhos. Abraão levou o seu sobrinho chamado Ló.
Então ali Abraão montou tendas junto ali com aquelas pessoas que seguiram Abraão. Então ali Abraão começou a colocar homens para pastorear ovelhas, junto com o seu sobrinho Ló. Então chegou uma vez ao qual os pastores de Abraão e os pastores do sobrinho de Abraão, chamado Ló, começaram a se contender, porque era pequeno o espaço para aqueles pastores apacentar aquelas ovelhas. Então não tinha muito espaço mais naquela terra, aonde os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a discutir acerca do espaço. Então o que acontece? Ló chegou em Abraão e questionou acerca daquilo ali e falou assim: irmãos, meu tio, não tem como a gente estar apacentando ovelhas. Os meus pastores junto com seus pastores estão discutindo sobre pedaços de terra e não há mais pedaços para que viemos apacentar junto. Está pequeno este lugar. Então Abraão chegou em Ló e falou assim: para onde você olhar e decidir ir, eu irei para o outro lado. Então Ló olhou para as campinas e viu ali os matos verdejantes, grandes pastos. Então Ló falou: eu quero ir para aquele lugar. Diante das campinas tinha uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Então Ló, sobrinho de Abraão, chegou até aquele local e foi fazer morada ali. Levou a sua esposa e as suas únicas 2 filhas para morar na cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, Abraão permaneceu no mesmo lugar. Uma certa feita, Abraão estava orando ao Senhor. Então o Senhor mostrou para Abraão o que ele iria fazer com aquela cidade. Porque Deus falou para Abraão que Deus estava insatisfeito com a atitude dos moradores daquela cidade. Deus já não estava se agradando com o pecado que já estava fedendo nas narinas do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que o pecado da humanidade, ele cheira como carniça diante dos olhos do Senhor. Porque o pecado, ele é algo imundo. A palavra do Senhor fala que Deus não chamou ninguém para imundiça, mas chamou todos os moradores da terra para a santidade, para a santificação, para aquele grande dia ao qual todos receberemos o juízo de Deus, tanto das boas obras como das más obras. Então Deus falou para Abraão que ele iria destruir aquela cidade. Abraão orou a Deus e falou: Senhor, se tiver 50 pessoas naquela cidade, 50 justos, o Senhor irá destruir mesmo até os justos junto com os ímpios, que são os pecadores. Então Deus falou: se eu ver que tem 50 justos, por causa do amor dos 50 justos, eu não destruirei a cidade. Então Abraão mais uma vez fala: Senhor, se tiver pelo menos 30 justos naquela cidade, o Senhor irá destruir toda a cidade por causa dos 30 justos. E Deus olhou para Abraão e falou assim: não, por amor dos 30 eu não vou destruir esta cidade. Então Abraão mais uma vez falou: Senhor, se tiver pelo menos 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir todos daquela cidade, inclusive até os 10 justos. E Deus falou assim: não, por amor dos 10 eu não destruirei aquela cidade. Mas infelizmente Deus não achou nenhum justo, além de sobrinho de Abraão, que chamado por Ló. Então o sobrinho de Abraão, ele era o único homem temente a Deus naquela cidade. Não tinha outro. Todos os homens eram perversos. Todos os homens negavam a existência e o querer de Deus. Todos os homens estavam pecando diante da face do Senhor. Porque aqueles homens sabiam bem que no início da história vai falar de um homem chamado Noé. Aonde Noé teve uma visão onde Deus falou para Noé construir uma arca, que Deus iria acabar com a nação, que Deus iria acabar com os homens, porque Deus tinha se arrependido de ter criado os homens na face da terra, porque os homens também pecaram naquele momento. Então Abraão começou a anunciar o evangelho, falando para as pessoas se preparar, porque viria um dilúvio, queriam destruir toda aquela humanidade. Mas as pessoas começaram a zombar de Noé. As pessoas zombaram e não acreditaram, falavam assim: nunca se ouviu falar de chuva, porque naquela época ainda não tinha caído chuva sobre a terra. Deus não tinha criado a chuva, não tinha mandado chuva sobre a terra. Então Noé, quando falou que Deus iria inundar toda a terra, muitos começaram a zombar de Noé. Então Deus falou para Noé construir uma grande arca e salvar a sua família, porque diante dos olhos de Deus, Deus só viu justiça nas obras de Noé. Então Deus falou para Noé construir uma grande arca e salvar a sua família e todos os animais que ali existiam de almas viventes. Então Noé começou a construir a arca do Senhor para salvar a sua família e os animais. A arca do Senhor, ela durou, foi 100 anos para Noé
terminar de construir aquela arca. Então, muitos zombadores chegavam diante de Noé e falavam: tu és louco, porque tu está construindo um barco deste tamanho, nunca choveu na face da terra, e você está falando que Deus vai mandar chuva, vai inundar e acabar com todo mundo? Tu és louco. Então todos ali negaram o aviso de Deus, porque Deus, quando ama, antes de Deus derramar a sua ira, Deus avisa. Deus, ele não é injusto. Então é assim que acontece na minha e na sua vida. Deus, ele envia primeiro a mensagem, ele avisa para os moradores da terra se converter dos seus maus caminhos. Deus avisa os moradores da terra para se afastar das coisas que nos afastam. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ali na cidade de Sodoma e Gomorra, aonde Deus não viu nenhum justo, a não ser Ló e sua esposa e suas únicas 2 filhas. Então Ló estava sentado de frente à cidade, aonde viu 2 anjos chegando diante da cidade. Ló se levantou, caminhou em direção àqueles 2 anjos, se prostrou diante daqueles anjos e falou: venham comigo, varões, venham comer na minha casa, venham passar a noite na minha casa, e quando for de madrugada, os irmãos podem ir embora e seguir o seu caminho. Então aqueles varões olhou para Ló e falou assim: não, nós vamos passar a noite na rua mesmo. Mas porém Ló insistiu tanto para aqueles 2 anjos passar a noite na casa de Ló, e que aqueles anjos mudou de ideia e foi para a casa de Ló. Então Ló fez um banquete junto com a sua família e cozinhou bolo, e aqueles anjos comeu bolo junto com a família de Ló. E antes de eles se deitarem, apareceram os moradores, os homens daquela cidade, diante da porta de Ló, e bateram na porta de Ló, chamou Ló para fora. Ló saiu para fora e fechou a porta da sua casa e foi conversar com aqueles homens. Aonde aqueles homens falavam assim, falaram para Ló: Ló, aqueles homens, aqueles 2 varões que vimos entrar dentro da sua casa, manda eles sair porque queremos conhecer. Mas a maldade no coração daqueles homens não era simplesmente conhecer, eles não tinham o intuito de conhecê-los, mas sim de fazer maldade com aqueles 2 homens, com aqueles 2 seres, ao qual eles acharam que eram homens, mas eram anjos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor vai falar que Ló foi até lá fora para conversar com aqueles homens que queriam fazer maldade com os anjos que estavam dentro da casa de Ló. Então Ló falou assim: irmãos, eu tenho 2 filhas. Essas filhas, elas ainda não conheceram homem alguns, não se deitaram com homens. Então eu coloco a minha filha diante de vós, para que vocês façam o que for agradável aos teus olhos com as minhas filhas, mas não faça nenhum mal a estes homens. Glórias a Deus. Então aqueles homens olhou para Ló e falou assim: cala-te, homem, nós não queremos mais fazer mal algum para este homem, mas faremos mal para você, porque você veio como estrangeiro em nossa cidade, e você vem falar como se fosse juiz de nossa cidade. Nós agora faremos mal para você. Então Ló, ali, os anjos pegou na mão de Ló, colocou Ló para dentro de casa e fechou a porta, aonde o anjo do Senhor feriu aqueles homens com cegueira. Então aqueles homens ficaram cegos, tanto de homens velhos como homens novos, e começaram a tatear, achando a porta, tentando achar a porta da casa de Ló, aonde eles se cansaram e foram embora, porque não acharam a entrada da porta da casa de Ló, porque Deus tinha cegado eles através da vida dos anjos. Glórias a Deus, aleluia. Por que Deus cega o homem? Porque o homem, ele está tão preocupado em fazer maldade que ele acaba ficando cego. O homem está tão preocupado em viver a sua vida desordenadamente, longe do querer e da vontade do Senhor, que eles andam em cegueira espirituais. Ele não consegue entender que a vida que eles estão levando longe da presença do Senhor, na prática do pecado, eles estão caminhando cego, tateando como cego na escuridão. É o que a palavra diz, que os homens andaram como tateando como cegos na escuridão, porque todos pecaram. Então ali os anjos do Senhor falaram para Ló pegar a sua filha, a sua esposa e as suas duas filhas, e avisar para quem ele estivesse como parente, se tivesse tio, primo, irmãos, avisar para que eles viessem sair daquela cidade, porque Deus iria destruir aquela cidade. Porém, a única pessoa mais próxima da família de Ló que ele tinha eram os seus 2 genros, ao qual iria se casar com as suas 2 filhas. Então Ló chegou diante dos seus 2 genros e falou: irmãos, vamos sair desta cidade, porque Deus enviou 2 anjos para destruir essa cidade. Então os genros de Ló olhou para Ló e começou a zombar de Ló, começou a debochar de Ló, começou a escarnecer, falando que ele era louco.
Não acreditaram que Deus estava avisando, que Deus estava alertando, que Ele iria destruir aquela cidade, iria destruir aquele povo que morava naquela cidade. Se nós pararmos para imaginar, meus irmãos, naquela cidade tinha crianças, tinha idosos, tinham bebês recém-nascidos. Aí você pode perguntar, mas Deus ele é tão ruim assim? Deus é tão mau que Ele acabou matando até as crianças? Não, meus irmãos, porque a palavra do Senhor fala, ensina o caminho que o teu filho deve andar, ensina o caminho que o teu filho deve andar na presença do Senhor. E muitas daquelas crianças já estavam com o coração pervertido de maldade, muitas daquelas crianças já não tinham mais temor a Deus, então elas também estavam na prática do pecado, porque a palavra do Senhor fala que o único ser inocente, depois que nasce, é um bebê recém-nascido, porque não há maldade nele ainda, ele não conheceu a vida, ele não conheceu os prazeres que a carne oferece, ele não conheceu os prazeres que a vida oferece, então em um bebê recém-nascido não há maldade, não há pecado, mas depois que passa uma certa idade, que a criança começa a desobedecer o pai, que a criança começa a desobedecer a mãe, que a criança começa a mentir para pai e mãe, já está no caminho do pecado. Então para ela também, se vier o juízo de Deus, não há salvação. Se vier o juízo de Deus, há condenação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Da ira de Deus ninguém pode escapar, do julgamento de Deus ninguém pode escapar. Então Deus falou para os anjos avisar Ló, avisar os seus genros para sair daquela cidade aonde eles debocharam de Ló. Não acreditaram. Muitas das vezes a gente fala da palavra do Senhor para muitas pessoas. Saímos por aí evangelizando e falando do amor do Senhor Jesus Cristo. E muitos zombam da palavra do Senhor. Muitos debocham da palavra do Senhor. E essa história se repete ao longo das Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, muitos homens debocharam. Debocharam quando Noé avisou que Deus iria derramar um dilúvio. Ló foi debochado por aqueles homens quando Deus falou que ia destruir a cidade. Porque eles debocham da palavra do Senhor. Porque eles não creem na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela é alerta para nossas vidas, meus amados irmãos. A palavra do Senhor ela veio com o intuito de nos alertar a maneira que nós caminhamos diante de Deus. Nós devemos caminhar diante da presença do Senhor na obediência da tua palavra. Muitos têm a palavra de Deus, têm acesso à palavra de Deus, mas não leem a palavra de Deus. Muitos não se preocupam em conhecer mais a Deus. Muitos falam em seus corações, mas eu tenho Deus no meu coração. Você se engana, porque o próprio diabo ele está te enganando, achando que você falando que conhece a Deus, que tem Deus no seu coração, mas o que você tem no seu coração não é Deus. O que você tem no seu coração é a vontade de pecar. O que você tem no seu coração é o desejo da sua carne, o desejo de fazer os seus próprios prazeres, o desejo de fazer as suas próprias vontades. E porque Jesus mesmo disse, aquele que diz que conhece a Deus e não obedece, o evangelho do Senhor é mentiroso. E a palavra do Senhor também fala que o diabo ele é o pai da mentira, e todo aquele que mente é filho do diabo. Glória a Deus, aleluia. Então o que acontece? É necessário nós falarmos de Deus e falarmos que existe também um mundo espiritual, porque Deus é espírito e ele habita no meio da cidade, ele habita no meio do teu povo. Mas também existe também Satanás, que foi lançado do céu porque ele traiu a presença do Senhor e foi lançado na terra. A palavra do Senhor fala que o Satanás ele anda bramando como um leão, nos arrodeando, procurando a quem ele possa tragar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor fala que Deus destruiu aquela cidade. Falou para Ló sair junto com a sua família, com as suas duas filhas e com a sua esposa. Porém, os anjos alertou para a sua esposa, para ninguém olhar para trás. Então, no meio do caminho onde eles estavam seguindo direção a Campina, Deus começou a mandar enxofre e fogo naquela cidade para destruir aquela cidade. Porém os únicos que se escaparam até então eram Ló, suas duas filhas e sua esposa. Porém o coração da sua esposa estava na cidade. Então a esposa ela desobedeceu o mandato do Senhor quando falou para ela não olhar para trás. Então a esposa de Ló ela acaba olhando para trás porque o coração dela estava naquela cidade. Então quando ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal, porque ela desobedeceu a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para todo aquele ser humano que desobedece a palavra do Senhor, há uma consequência para aqueles que vivem desobedecendo a palavra do Senhor. Então ela obedeceu o mandamento que Deus tinha falado para ninguém olhar. Então ela desobedeceu porque o coração dela estava na cidade. Muitas das vezes aquela cidade poderia estar dando conforto para ela, poderia estar dando riquezas, poderia estar dando bem materiais para ela, e ela não queria deixar aquela cidade para salvar a alma dela. Eita, Deus é forte. Então, isso é o que vem acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. Muitos estão apegados na matéria desta terra. Muitos estão apegados no bom emprego.
ajuntando tesouros terrenos, ajuntando bens materiais e se esqueceram de buscar a presença do nosso Deus. Glória a Deus. Jesus, ele falou: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Então estamos muito preocupados com as coisas desta terra, preocupados com o que iremos comer, com o que iremos vestir, com o que iremos beber. Mas a palavra do Senhor fala que os passarinhos, eles não semeiam e não cegam, porém eles têm um alimento diário. Eles não trabalham, mas têm alimento diário, porque Deus promove o alimento para os passarinhos. Então nós somos pior que um passarinho? Não, meus irmãos. Deus fala que nós não somos pior que um passarinho, para que Ele não possa suprir as nossas necessidades. Mas primeiramente nós devemos buscar o reino dos céus, devemos buscar a salvação de nossas almas, meus queridos irmãos, porque é bem verdade que o juízo de Deus está próximo. A palavra do Senhor é uma profecia que vem se cumprindo aos longos dos anos. A palavra do Senhor fala que haveria rumores de guerra. A palavra do Senhor fala que filhos matariam pai e pai matariam filhos. Jesus, ele disse isso. Mais de 2000 anos atrás, Jesus profetizou. Jesus, ele revelou que isso iria acontecer. Então a palavra do Senhor é a profecia que vem se cumprindo aos longos dos anos. Aonde nós olhamos, ligamos a televisão, assistimos jornais, nós vimos que a maldade do homem já está fedendo no nariz do Senhor. O homem, ele já está com a maldade já ao ponto de Deus já querer destruir essa terra. E isto é palavra, isto é Bíblia, porque a palavra do Senhor fala que Deus, ele irá destruir toda a terça parte dos homens dessa terra, e só serão se salvar aqueles que viveram uma vida com Deus. Para nós entendermos e termos uma vida com Deus, é necessário nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. É necessário nós sairmos da nossa zona de conforto, é necessário nós sairmos da vida que nós levamos. Glórias a Deus, aleluia. Então, quando a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Então, Ló pegou as suas 2 filhas e saiu. E continuou caminhando. Continuou seguindo a sua caminhada, na obediência ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Porque é o que acontece nos dias de hoje, meus irmãos. A obediência da palavra do Senhor é tanta, que o povo, ele já não teme mais o Senhor. Nós vivemos as nossas vidas de acordo com o prazer da nossa carne. Aonde a nossa carne, ela irá perecer do pó. Você veio e do pó você retornará. Então não adianta eu fazer a vontade da minha carne naquilo que vai perecer. Esta carne um dia ela vai cair por terra. Quando o Espírito de Deus voltar para Deus, quando a nossa alma sair do nosso corpo, então a nossa alma prestará conta das nossas ações, das nossas atitudes errôneas nessa terra. Meu Deus, é foda. Então o juízo de Deus, ele é para todos, tanto para o ímpio, para o crente, para o católico, para o budista, para o espiritismo, para o macumbeiro. O juízo de Deus, ele é para todos. Ninguém escapará diante do juízo de Deus. Glória a Deus. O Senhor fala que o juiz, que ele julgará a raça humana de acordo com as tuas obras. As nossas obras não podem ser obras más. O que são obras, irmãos? Não somente eu não posso falar que eu tenho obras boas, porque eu vou ali e alimento o irmão que está passando fome. Somente isso não conta, porque a palavra do Senhor fala que a fé sem obra, ela é morta. E a obra sem fé também é morta. Então o que acontece? Eu posso falar que eu creio em Deus, mas como eu posso crer em Deus se eu não creio no que Ele está falando? Glória a Deus, aleluias! Eu posso falar que eu creio em Deus se eu não creio que Ele está me avisando para me largar o meu pecado? Como eu posso falar que eu creio em Deus se Ele está falando na sua palavra para me andar em santidade e obediência ao Senhor? Então eu não estou crendo no que está escrito nas Escrituras Sagradas, porque é bem verdade que todos da raça humana, todos nessa terra só conhecem a existência de Deus por causa das Escrituras Sagradas. Verdade. Todo mundo conhece que Deus existe por causa da palavra do Senhor. Não veio de um outro livro. A existência de Deus, ela não veio de um outro livro, não veio de conto da carochinha, não veio escrito por homens, mas sim revelação de Deus, ao qual o Espírito Santo fez os homens escrever os atos de Deus na terra. Então todos sabemos da existência de Deus pela palavra do Senhor. Então não tem como eu falar que eu creio em Deus se eu não obedeço ao Evangelho. Não tem como falar que eu tenho Deus no meu coração se eu não obedeço a palavra do Senhor. O que eu tenho no meu coração é o desejo de saciar a minha carne, é os meus prazeres carnais, aonde nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, existem várias entidades malignas. Se você for dentro de
um centro de macumba. Você vai ver muitos daqueles pais de santo e mãe de santo rodando, porque elas estão recebendo espíritos. Existe o Espírito Santo de Deus, que é santo, existem os anjos de Deus, e existem espíritos malignos. Então esses espíritos malignos, eles estão na terra para atormentar a vida da humanidade. Os espíritos malignos estão para destruir a vida do homem, a vida da mulher, para destruir casamento. Eu fiz bolo, aí na hora que a gente for todo mundo comer, aí você vai lá, mas sim. Glórias a Deus, aleluia. É bem verdade, irmãos, que nesses últimos dias estamos vivendo tempos ao qual Deus já não tem mais se agradado com a humanidade na terra. Aonde os nossos jovens já estão caminhando totalmente fora da palavra do Senhor, porque os pais não ensinaram o caminho que os filhos devem andar. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, é bem verdade que hoje existe uma música chamada funk. Esse funk pede pra menina botar lá na geladeira. Pede pra menina botar na geladeira. Esse ritmo chamado funk, eu posso falar porque eu fui cantor de funk. Eu também cantei muitos funk lá em São Paulo. Eu subi em cima dos palcos para cantar músicas ao qual eu chamava as mulheres de cadela, ao qual eu chamava as mulheres de cachorra. E muitas mulheres novas e muitas jovens estão se prostituindo por causa deste funk. Muitas mulheres estão dançando, usando roupas sensuais, para trazer no coração do homem o desejo, a cobiça. Aonde o próprio mandamento da palavra do Senhor fala, para não cobiçar a mulher do teu próximo. Quantas mulheres estão andando seminuas por aí pela cidade, trazendo a cobiça no coração do homem, por causa deste maldito funk, por causa desta música perversa, aonde fala que o homem, ele vai fazer o que quer com as partes íntimas das mulheres. E muitas jovens, muitas crianças, até as crianças pequenas, já andam dançando, já andam mostrando as suas nudez. Aonde a palavra do Senhor vai falar, no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 19, a seguinte palavra: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Forte, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não pode herdar o reino do céu. O que cometem o pecado de lascívia, lascívia nada mais nada menos é do que andar sensualizando, não pode herdar o reino do céu. Os que andam na mentira não pode herdar o reino do céu. Os que andam na fofoca não pode herdar o reino do céu. Os que andam na bebedice também não pode herdar o reino do céu. A palavra do Senhor fala que o nosso corpo, ele é santo, é templo e morada do Espírito Santo. Porém, a palavra do Senhor também vai falar para que as pessoas dessa terra não mostrem a sua nudez e não mostrem as suas vergonhas. Aonde muitas das pessoas hoje em dia andam por aí mostrando a sua nudez, mostrando a sua vergonha. Glórias a Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai falar no livro de Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 8, a seguinte passagem: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os que por castigo padecerão eternamente. Meus amados irmãos, Jesus, ele pregou acerca do reino do céu. Quando Jesus estava caminhando na terra, a primeira mensagem ao qual Jesus pregou na terra foi: arrependei-vos, porque já é chegado o reino do céu. Glória a Deus, aleluias. Todos se arrependerem. Eu estou aqui porque eu me arrependi dos meus pecados e alcancei misericórdia do Senhor. Porque eu deixei a minha vida de pecado, eu deixei a minha vida de desobediência à palavra do Senhor e alcancei misericórdia do Senhor. Então é assim que devemos. O Evangelho, ele é um alerta para nossas almas. Porque a palavra do Senhor fala, mas ele também falou acerca do inferno. O inferno existe. Tem muitas pessoas falando que o inferno é aqui na terra, mas a palavra do Senhor vai falar que o inferno é pranto e ranger de dente, é sofrimento. Muitas das vezes quando nós se machucamos, nós falamos: tomara que essa dor passe. Quando nós se queimamos no fogo, nós
lhe passamos remédio, vamos no hospital, tomamos uma injeção. E passa aquela dor cessa. Porque a dor ela não é na carne, a dor é na alma. Porque depois que a alma sai do corpo, você pode se machucar, que você não vai sentir mais dor. Porque o que sente a dor é a sua alma. Então, todos aqueles que desobedeceram ao Evangelho serão lançados no lago de fogo. A palavra do Senhor fala. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala que aqueles que não forem achados, escrito o nome deles no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Então é necessário que nós venhamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para que possamos receber a salvação das nossas almas. Porque se nós não andarmos em obediência à palavra do Senhor, todos nós sofreremos a condenação da morte eterna, a condenação eterna. Todos nós sofreremos o julgamento de Deus. Devemos se arrepender, largar a prostituição, largar a avareza, largar a mentira, largar a sensualidade, largar o sexo fora do casamento. Temos que obedecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que os fornicadores também não entrarão no reino do céu. Se você tem a sua esposa, porque Deus colocou ela no seu caminho, procure então fazer um matrimônio sério com ela, porque isso também leva à condenação. O sexo fora do casamento para Deus é prostituição. Meus irmãos, a coisa é séria. A palavra do Senhor não é simplesmente algo escrito. Isto é sério, porque muitas coisas que estão escritas neste livro já aconteceram e estão acontecendo. E a palavra do Senhor alerta que Deus virá para derramar sua ira contra todos aqueles que não obedeceram a palavra do Senhor, contra todos aqueles que andaram desordenadamente, fazendo os seus próprios prazeres, andando com suas próprias concupiscências. A palavra do Senhor fala que a palavra concupiscência significa prazeres descontrolados da carne. O ser humano não tem mais controle dos seus prazeres. Ele deseja deitar com outra mulher que não é dele. Ele vai e deita, porque ele não consegue controlar o prazer da carne dele. Ele traz suas esposas. Então, meus amados irmãos, é necessário nós se arrepender. A palavra arrependimento, ela significa salvação para nossas almas. E hoje é o dia que Deus te chama para você se arrepender do seu pecado. Estas palavras que eu estou falando aqui é para todos os ouvidos que ouvirem esta palavra, porque tem muitos que não dão ouvido à palavra do Senhor. Mas naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia! É hoje, é agora. Hoje é o momento que Deus te dá para o arrependimento. Se arrependa dos teus maus caminhos. Deixe os seus pecados. Porque não adianta você viver, fazer os prazeres da sua carne, e depois que a sua alma sair do teu corpo, você ser atormentado pelo resto da tua eternidade no inferno. No inferno não tem água para beber. No inferno não tem suquinho gelado. No inferno não tem almoço, não tem janta, não tem café da manhã. No inferno não tem conforto da sua cama que você deita todo dia. No inferno não tem um banho para te refrescar no dia de calor. No inferno não tem cervejinha gelada. No inferno não tem essa vida que nós vivemos aqui. Porém, são tudo prazeres da carne. Mas, se você não se arrepender do seu mau caminho, o que te resta é a condenação eterna. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Para os que cometem adultério, para os que cometem fornicação, para os mentirosos, para os adúlteros, para os ladrões, quem roubou vai pagar, quem matou vai pagar, quem se prostituiu vai pagar, quem usou o corpo para trazer sensualidade para os homens também vai pagar. Quem anda mostrando a nudez por aí também vai pagar. Porque o nosso corpo, ele foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus Cristo. Então Satanás, ele está enganando muitos moradores da terra com os prazeres da carne. Ele está oferecendo para você os prazeres da carne. E muitos não estão entendendo por causa que não conhecem a Deus. Então é necessário nós se arrependermos. Vivemos de acordo com as Escrituras Sagradas. Entregar a vida a Jesus. Porque, irmãos, somente assim podemos receber a salvação das nossas almas. Então Deus está falando aqui nesta tarde com todos vocês, para que vocês venham se arrepender. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Não é difícil você largar uma vida de costume ao longo dos anos. Mas o Espírito Santo, ele te convence no dia a dia. Glória a Deus! Ele
vai te limpando, Ele vai fazendo, Ele vai te convencendo em toda a verdade. Somente basta você entregar a sua vida ao Senhor, entregá-la nas mãos dEle, e Ele vai fazer a transformação na sua vida. Porque quando eu fui para os caminhos do Senhor, eu fui fumando maconha. Muitas das vezes eu entrava dentro da igreja com baseado no bolso e saía e fumava maconha. Então, só que quando eu resolvi entregar a minha vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele foi e me resgatou das garras de Satanás. E é assim que Ele quer fazer com você, meus amados irmãos. Porque todos que não fazem a vontade de Deus, estão fazendo a vontade do diabo. Então, se nós andamos praticando as nossas obras, a nossa carne, é obras de injustiça para Deus. Então, meus amados irmãos, Deus quer salvar a sua alma. Que os irmãos possam receber esta palavra. Glória a Deus. De Deus. E que Deus abençoe os irmãos. E que orem a Deus, irmãos, para que o Espírito Santo venha falar. Não endureça os corações. Não negue esta palavra. Porque esta palavra ela é verdadeira. Ela é verdadeira, meus irmãos. Hoje você pode não acreditar no que esse irmão aqui está falando. Mas naquele grande dia, será tarde demais para você. Porque é o tempo de se arrepender quando estamos em vida. Quando chegar diante do trono do Senhor, não há mais nada a fazer. Somente seremos julgados pelos nossos atos daqui da terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e as palmas louvam o Senhor. Amém. Amor, amor, passa pro pastor. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, né? E se você quer, nessa tarde, uma oração, né? Eu estou aqui com óleo, né? Eu tenho aqui o óleo e eu vou te ungir. Se quiser uma oração, você doe na sua casa, e Deus vai tá? te abençoar, né? Aleluia. Quantas pessoas já receberam a bênção? Cancerosos, né? Aleluia. Quantos cancerosos, quantas pessoas aqui da ponta mesmo receberam a bênção. Aleluia. Pela esta mão. Esta mão lá no Rio Grande do Sul, eu orei por 300 e poucas pessoas. Não foi fácil, amados, orar. Quando acabei de oração, acabei com a garganta de tanto orar. Até pastor presidente lá foi curado. Por quê? Receberam a sua bênção, né? E hoje, por que você não vai receber a sua bênção? Não quero a sua bênção? Eu estou com o óleo aqui abençoado. Olha, estou aqui com o óleo. Tá. Glória a Deus. Esse óleo aqui é precioso. E hoje nós vai lá, estamos, amados irmãos. Vai. Vai, David. Isso é uma oração para Deus abrir as portas para você, meu querido. Tem uma moça que não é daqui, é de longe, é de fora. Quer oração, Dani? Se quiser uma oração na sua casa, ele sobe. Com a perna se você quiser uma oração na sua casa. Você vê que a perna sobe aí, assim, ora, ó, tá? Os tendão estão tocando, né? E a perna comida. Agora você olha para esta moça lá, você vai ver que a perna está fechando a carne de dois lados. E será que é porque o pastor João está fazendo isso? Não, é Jesus que está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Jesus ama a alma dela. Aí o netinho dela ficou mal, quase a morrer. Lá vai o pastor João orando. Uma moça lá do Belém do Pará, não é pertinho, não é aqui, é longe. E lá a moça queria ter um problema nas pernas, que o médico queria torar as pernas da moça. Ela saiu embora dessa igreja pequenininha. Olha só, irmão. E ela assim, não, eu vou primeiro, antes que eu corte, eu vou pedir. Rapaz, como esse menino parece com... Nós fizemos oração, aí ela foi lá no médico de novo, o médico disse, o que tu tomou? Sim, eu tomou injeção de ânimo de Jesus. E Jesus... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus não pode fazer milagre na sua vida. Glória a Deus. Né? Amado, se alguém, eu digo daqui deste lugar da Ponta das Canas, em outro lugar... alguém que conhece o filho do seu Orlando, né, aqui da Ponta das Canas, ele tinha uma úlcera no estômago e veio quase a morrer.